Bom pessoal, nesse vídeo vamos ver a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. O que é que diz essa lei? Percorrendo-se uma malha no mesmo sentido, é nula a soma algébrica das DDP encontradas em cada elemento do circuito. Vamos aqui para um exemplo e ver como é que isso se aplica. Nós temos aqui, mais uma vez, uma rede elétrica e o exemplo diz o seguinte. Sabendo que a corrente que passa pelo ramo FC é de 1 ampere, ou seja, a corrente que passa nessa região aqui entre FC é de 1 ampere, calcule a corrente que passa no ramo FABC, ou seja, a corrente que passa no restante do circuito aqui deste lado. Então a gente observa que esse exemplo se refere apenas a esses dois ramos do circuito, ou seja, a uma malha que nós denominamos aí de alfa. Quando a gente tem que resolver utilizando as leis das malhas, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de qualquer cálculo é verificar o sentido da corrente elétrica. Então a primeira coisa é atribuir o sentido da corrente. Para isso, nesse caso daqui, nós vamos verificar que existem dois elementos que têm chances de serem geradores ou receptores pelos símbolos deles, né? Um traço grande que representa o polo positivo e um traço pequeno que representa o polo negativo. Mas como saber quem é quem? Pelo valor. Nesse caso aqui, aquele que apresenta maior valor será o gerador. Então a gente observa aqui, este elemento tem 10 volts, ele é o gerador. Então nele a corrente obrigatoriamente, no sentido convencional, tem que entrar pelo polo negativo e sair pelo polo positivo. Então é dessa maneira que ela vai ficar aí. Se a gente observar essa mesma corrente, que eu chamei de I1, que vai entrar pelo negativo e sair pelo positivo do gerador, ela vai passar por aqui também. Então vou representar aqui nesse momento I1, que vai passar por essa resistência de 1,5 ohms. Quando chegar em F, ela já não pode passar direto aqui para baixo. Ela vai fazer o quê? Ela vai se dividir. Então parte dela vem aqui e parte dela vem para cá. Já que parte dela vem para cá, eu vou chamar essa parte de I2. E a outra parte, que vai aqui para a direita, eu vou chamar de I3. Enquanto essas duas correntes I2 e I3 percorrem o circuito, elas vão retornar para esse ponto daqui, ponto C, que também é um nó. Já que é um nó, aí nesse momento elas vão se unir e novamente vão formar a corrente que nós denominamos inicialmente de I1. Então observa aqui, I1 percorre até F, quando chega em F se divide, depois as duas divididas voltam para o ponto C, tornando-se mais uma vez I1. Então, para o caso que nós queremos aqui, vamos utilizar apenas I1 e I2, já que a malha referida na questão é só essa daqui que está destacada. Então, todo o restante desse circuito nós não vamos utilizar nos nossos cálculos. Agora, outra coisa importante, quando for resolver esse tipo de exercício, é atribuir o sentido que iremos percorrer a malha. Aí eu vou escolher no sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio, ou no sentido anti-horário, que seria o contrário. Não importa, você pode escolher aquele que você achar melhor. Eu vou escolher aqui, seguir o mesmo sentido da corrente, que é então o sentido horário. Sentido representado aqui por essa espécie de espiral. Basta agora aplicar a regra dos sinais para cada elemento da malha. Então, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Para cada um desses elementos presentes nessa malha, vamos aplicar uma regra do sinal. Como é essa regra do sinal? De acordo com a lei das malhas. É da seguinte maneira. Vamos começar para aqueles que são resistores. Qual o sinal deles? Primeiramente, o resistor terá um sinal positivo quando percorrermos a malha no mesmo sentido da corrente. Sinal positivo quando percorrermos a malha no mesmo sentido da corrente. Agora, se por algum acaso, em outro exemplo, eu estivesse percorrendo no sentido contrário, obviamente que esse valor seria negativo. Então é simples, quando eu estiver trabalhando com um resistor, uma resistência, se eu estiver percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente, positivo. Se estiver percorrendo no sentido contrário, negativo. Agora os outros elementos, que podem ser receptores ou geradores, a gente faz da seguinte maneira. Usa o sinal do polo que você entra durante o percurso. Vamos fazer isso daqui na prática e ver como é a aplicação dessa lei das malhas. Vamos começar aqui com o elemento 10 volts, que representa aí o gerador do nosso circuito. Lembrando,
Percorrendo o sentido da malha que eu escolhi o horário, eu vou entrar aqui no polo negativo. Se eu vou entrar no polo negativo, então eu escrevo menos 10. Continuando, nós encontramos aqui uma resistência. Aí eu estou percorrendo aqui no sentido horário e vejo que é o mesmo sentido da corrente. Então vem aqui com qual sinal? Positivo. 1,5 vezes o valor da corrente, que nesse caso é I1. Aí eu continuo aqui, ó. Encontro agora aqui esse outro elemento. Agora desse daqui eu entro pelo positivo e saio pelo negativo. Então se eu entrei pelo positivo, coloco aqui qual sinal? Positivo também. Com o valor aqui 6. Este outro elemento é um resistor. A gente vai fazer o quê? Vem percorrendo pelo mesmo sentido da corrente, que é o sentido horário. Então aqui fica mais uma vez positivo, multiplicado pelo valor da corrente. Então fica 1, que é a resistência, e a corrente vezes I2. Aqui não tem nenhum elemento, só sobrou esse daqui para a gente, que mais uma vez eu percorro essa malha no mesmo sentido da corrente, então fica aí positivo. Se fica positivo, eu multiplico o valor dessa resistência pelo valor da corrente elétrica, que é I1. Tudo isso que está aí no meu circuito, eu devo igualar a um valor. E esse valor tem que ser zero. Isso porque, pela definição da lei das malhas, quando eu percorro o circuito fechado, a DDP total dele é nula. Por isso que aqui eu igualei a zero. Certo? Agora vamos fazer os cálculos. Menos 10 mais 6, nós obtemos menos 4. Mais 1,5 e 1 mais 0,5 e 1, nós obtemos mais 2 e 1. E este 1 vezes I2 é justamente esse I2, o valor de 1 ampere, que é o valor da corrente entre F e C. Então vai ficar aí mais 1 vezes 1, tudo isso é igual a zero. Então aqui, ó, 1 vezes 1, 1, menos 4, nós obtemos menos 3, mais 2 e 1, tudo isso deve ser igual a zero. Passando esse 3 para o outro lado da equação, a gente obtém o seguinte: 2 e 1 é igual a 3 positivo. Então, I1 será igual a quem? A 3 dividido por 2, que é igual a 1,5 amperes. Então, a gente viu aí a aplicação da lei das malhas. Uma coisa importante a ser ressaltada é que, como o resultado aqui foi positivo, indica que está tudo ok. Esse resultado poderia ser negativo. Não tem problema não, só é você transformar esse valor em positivo. De que maneira? Trocando o sentido que você escolheu para a malha. Toda vez que você obtém aqui um sinal negativo, indica simplesmente que você deveria ter percorrido a malha no sentido contrário.